Olá, bom dia, nono anos. O assunto inicial dessa aula que eu quero dar para vocês é sobre o que nós estamos hoje passando. É algo que quebra a nossa rotina, algo que quebra todo o sistema qual nós viemos desde pequeno. O sistema de liberdade, o sistema de um abraço, de um beijo, de ir para a escola. Quem poderia imaginar que seríamos proibidos de ir à escola? É algo inédito. Mas, felizmente falando, a tecnologia nos dá condições para nós começarmos a ter, mesmo à distância, a transferência de conhecimento. Nós vimos no primeiro bimestre, estávamos vendo e iríamos iniciar praticamente, sobre o voleibol, sobre o atletismo, Então eu quero, nessa primeira aula, passar para vocês a primeira coisa que nós temos que entender. O ser humano, ele é um ser ativo. O ser humano, ele não nasceu para ser passivo. Mesmo nas idades finais, o ser humano ainda ele tenta ser ativo de acordo com as limitações. E a gente vê que na época ali das cavernas, nós víamos que o homem ele era nômade. O que é uma pessoa nômade? O nômade é aquele que não tem residência fixa. Então ele se movimentava e sobrevivia de acordo com a natureza. O ciclo de alimentação, o ciclo do peixe, o ciclo da caça, o ciclo dos frutos, Então, nós vemos que a partir do momento que o homem ele começou a domesticar as sementes dos frutos, os animais da caça, ele deixou de ser nômade, ele começou a constituir residência. Mas independentemente ou não, o homem na própria genética dele, ele tem a essência do movimento. Porque nós somos formados por células. O conjunto de células forma os tecidos, o conjunto de tecidos forma os órgãos, o conjunto de órgãos forma o sistema. Mas nós vamos entender que mesmo os nossos órgãos, mesmo todo o nosso corpo, estando nós parados no lugar, ele está em movimento. Um exemplo, teu coração. Um exemplo, diafragma, tua respiração. Um exemplo, a corrente sanguínea. Então nós vemos que a essência do movimento no homem é primordial. Ele nasceu com essa essência. O que está acontecendo hoje com esses dias? Ficamos em casa, começamos a nos alimentar. A fartura, graças a Deus, na geladeira. Mas nós temos que entender, que eu também já falei na aula em sala, que tudo que você come se transforma em caloria. Essas calorias, quando elas são queimadas, elas não se acumulam nas nossas células adiposas. Expliquei também sobre as células adiposas a vocês. Então, quando eu entendo que a minha ansiedade gera fome, que essa fome vai gerar vontade de comer, que essa comida ela vai entrar e ela vai ser caloria e ela vai se depositar em alguma parte do nosso corpo, Uns nas pernas, na parte interna, nos glúteos, no abdômen, no peito, nos braços. Cada um tem a sua genética, já expliquei isso para vocês. O que você precisa entender, que nesse tempo que nós estamos vivendo, você precisa se exercitar. Mas como, professor? Na tua casa, Você precisa sim tomar líquido, exercitar, porque a essência do homem é o movimento. E nós sabemos que a inexistência dessa atividade vai acumular em calorias no nosso corpo, que vai também sobrecarregar o nosso organismo. Nós vamos ver aí doenças como arteriosclerose, nós vamos ver doenças como diabetes, pressão alta, E muitas doenças que elas vão fazer parte da nossa vida. Aí você vai falar, professor, mas eu sou novo.
Infelizmente eu tenho uma notícia para te dar, tá? Quando nós éramos criança, a minha geração, a geração dos seus pais, a geração dos seus avós, né? Eles eram ativos. Essa geração de vocês já é uma geração semi-passiva. O que quer dizer isso? Nós passamos mais tempo parados do que em movimento. E quando nós nos movimentamos, dói alguma parte do nosso corpo, nós estabilizamos, vamos lá, tomamos um anti-inflamatório, um relaxante muscular e gostamos de ficar em casa mexendo. E eu quero dar um alerta a você, tá? Talvez você está nesses dias mexendo no celular, no computador, na televisão porque não tem o que fazer. Você precisa entender que você tem os olhos. E quando você sentir que teus olhos estão ressecados, porque está faltando lubrificação, tá? O excesso do uso da tela, ela está prejudicando os nossos olhos também. Então olha para você ver, você tem essa idade, mas você já está vivendo muitas vezes a vivência dos seus avós que são sedentários. O sedentarismo é algo que está presente nessa geração. É algo que a gente vê nessa geração, uma geração com uma mente tão aberta para captar todo o conhecimento. Mas os gregos, eles falam algo interessante. Tem uma frase que fala assim: mens sana in corpore sano, mente sã, corpo são. Então não tem como eu ter um corpo são com a mente doente, ou ter uma mente doente com um corpo são, tá? Os dois são bases um do outro. Então você precisa entender, ler um bom livro, fazer uma atividade, caminhar. Agora não sei como, com a máscara acho que dá para caminhar. A bicicleta com a máscara, andar um pouco de bicicleta. Isso vai fazer o seu organismo, que agora, lembrando das aulas que eu já dei para vocês, como vocês estão em crescimento, há uma aceleração do teu organismo. Então por isso que você come, parece que não comeu. Mas essa aceleração, ela tem duas vertentes: a atividade física e a aceleração, crescimento saudável. A inatividade física, a aceleração, crescimento não tão saudável, tá? Porque você vai adquirir doenças pré-estabelecidas no futuro, tá? Lembrando que eu falei para vocês também, nós precisamos tomar muito cuidado. Se você tem na tua família alguém que é diabético, nesses dias que estamos em casa, que estamos exagerando de doce, de carboidrato, eu já falei, carboidrato transforma em açúcar. Você tem que tomar cuidado, porque há muitos jovens da idade de vocês que são pré-diabéticos. Por quê? Porque exageram no açúcar. Outro mal que você tem na tua casa, além do açúcar, do carboidrato, o sal, tá? Muitos jovens da idade de vocês sofrem de pressão alta e não sabem que tem problema de pressão alta. Mas como, professor? Se eu estou acostumado com sal, minha pressão está alta, o dia que eu não como sal, ou o dia que eu deixo de me alimentar, que comida salgada, a minha pressão ela estabiliza 12/8, que é o normal. Aí eu vou sentir o quê? Dor na nuca, falta de ar, cansaço. E aí eu vou entender que eu estou com pressão baixa. E não estou com a pressão normal. Aí eu vou no sal. Tome cuidado. Geralmente as pessoas que gostam de comer manga com sal, laranja com sal, frutas com sal, tá? O sal é um inimigo do nosso coração, da nossa saúde, dos nossos rins. Você que está em casa, tome muita água. Por que tomar água? Porque os teus rins eles precisam da água para fazer a limpeza do teu sangue, tá? Quanto mais água você beber, mais a tua urina não vai ter cheiro, mais ela vai ficar branquinha. Como que eu vou saber, professor, que estou tomando pouca água? Minhas fezes vão ressecar. É a primeira coisa que vai acontecer comigo, tá? Minhas fezes ressecam, minha urina sai amarela e pesada, grossa. É o sinal que eu estou tomando pouca água. Eu não posso substituir a água por refrigerante. Já expliquei para vocês o que o refrigerante faz, do que ele é composto, tá? Sal e açúcar em excesso.
e tanto de outras substâncias que não vem ao caso aqui, tá? O suco. Ah, professor, eu vou tomar muito suco. Tome, mas cuidado com o açúcar, tá? Então, são pequenos detalhes que vai fazer com esses dias que nós estamos em casa, nós venhamos a ter sim qualidade de vida, tá? Você se lembra o peso quando eu mandei você pesar? Lembra? Você lembra o peso que as meninas fizeram o exame lá na escola, antropométrico, e elas mediram e pesaram vocês também. E agora, qual é o teu peso? Quantos quilos você aumentou? Eu engordei. Eu engordei, tá? Nós temos que tomar muito cuidado, pessoal, tá? As aulas que eu vou passar para vocês a partir dessa semana, eu estou providenciando uma lousa, um quadro, tá? Nós vamos ter aula de anatomia, cinesiologia, antropometria, algumas dicas para vocês, não aprofundar como na faculdade, mas algumas dicas para vocês interessantes, tá? Conteúdo teórico, tá? Histórico do voleibol, tá? No caderno, certinho, escrito no caderno. Se você não tem o link, passa para mim que eu passo o link, mas é simples, vai no Google, histórico do voleibol, coloca para você ter melhor certeza. Confederação Brasileira de Voleibol. Aí você vai clicar histórico do voleibol e ali vai ter o histórico. Faça uma síntese resumida do histórico, tá? Aonde surgiu o voleibol? O voleibol surgiu nos Estados Unidos. Aonde? Massachusetts. Quem que criou? O órgão, tá? Em que escola? Associação Cristã de Moços. Qual foi a origem do voleibol? De onde ele veio? Tá? Ele veio de onde? Ele veio do tênis de campo, de quadra. Esse é o conteúdo para os sextos e sétimos anos. Tudo bem? Sexto e sétimo. Oitavo e nono. Oitavo e nono. Vocês vão pesquisar as regras básicas do voleibol. As regras básicas do voleibol. E vai colocar no caderno. Tudo bem? Obrigado pela aula. Deus abençoe. Saúde é o que interessa, tá? Tenha cuidado. Lembrando bem, conscientize teu pai e tua mãe para evitar comida calórica, evitar doces, frituras. Há um alerta, pessoal. Um alerta muito importante. O aumento da bebida alcoólica no Brasil, pela inatividade física, ficarmos em casa. O álcool, nós sabemos o que é o álcool para a nossa saúde, tá? Eu já expliquei isso para vocês também em sala, tá? E você tem que tomar muito cuidado, tá? Teu pai, tua mãe, sua família, tá? Muita água, auxilie teus avós, teus pais a tomarem muita água. Passe esse conhecimento sobre o problema do açúcar, o problema do sal, conscientize, chama teu pai, tua mãe, de máscara, é claro, para fazer uma caminhada, atividade física. Estarei fazendo atividade, tá? Nossa segunda aula dessa semana vai ser atividade física e você vai gravar aquilo que eu fizer, você vai gravar na tua casa e depois você vai mandar para mim ter certeza que você também fez. Tudo bem? Aguarde a minha próxima aula, tá? Um abraço no coração, tá? Deus acima de todas as coisas, tá? Cuide-se. Fique em casa.